Iniciamos essa palestra que, na verdade, aborda o estresse, né, no trabalho. A maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. E controlar os pensamentos é ser seletivo com relação ao que vale a pena você ocupar a sua mente, né, e o que não vale a pena. Então, o William James, ele foi um filósofo, um psicólogo americano. Ele é considerado um dos fundadores da psicologia moderna. É um ícone da psicologia, né? Muito bem, o objetivo dessa palestra é apresentar uma metodologia que eu desenvolvi durante o curso de Engenharia de Segurança na Universidade Paulista. Eu vou procurar apresentar não a metodologia em si, mas sim a abordagem da metodologia, como nós chegamos a esse conceito de como enfrentar o estresse no trabalho, né? Então a gente faz um caminho aqui, que é o caminho que nós seguimos na consultoria, né? Que uma vez identificado o problema, nós aferimos a sua relevância e a partir daí traçamos uma estratégia, né, para chegar até uma solução. Então esse é o caminho que nós vamos mostrar com relação a essa questão tão atual, né, que é o estresse no trabalho. Bom, como eu falei, partimos do problema. Qual é o problema, né? Exposição ao estresse. E esse estresse, ele advém das pressões do trabalho, do ambiente propriamente, por exemplo, também de outras fontes, como por exemplo o trânsito. Quem não fica estressado no trânsito? O trânsito, principalmente nas grandes cidades, é caótico. Você tem também outros fatores, que são questões familiares, o casamento, os filhos, enfim. Não só isso, mas também tem as questões financeiras, né, as pressões financeiras, que também são geradoras de estresse. E as coisas relacionadas com perdas, né, a morte de um ente querido. Enfim, o estresse ele afeta cerca de 90% da população mundial. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, 90% é quase todo mundo está sujeito ao estresse. Então é uma questão realmente presente, né? E qual a relevância do estresse nesse contexto todo, né? Qual a importância do estresse? Na verdade, o estresse ele gera prejuízos diversos. No âmbito da produtividade, naturalmente a produtividade fica prejudicada quando o trabalhador está exposto ao estresse. Da mesma forma, são irmãs, né? A produtividade e a qualidade são irmãs, então a qualidade também é afetada, o nível de qualidade cai. E que é o foco principal aqui do nosso estudo, os acidentes do trabalho. E nós vamos ver mais adiante qual o efeito disso, né, no resultado geral aí. No que diz respeito a acidentes do trabalho, é um problema muito relevante, especialmente para o Brasil, que tem, você vê aqui nesse gráfico aqui, vai até 2012, mas em 2014, no 20º Congresso Mundial sobre Saúde do Trabalho, que aconteceu em agosto em Frankfurt, na Alemanha, apontou globalmente, né, 2,3 milhões de mortes por ano por acidentes e doenças do trabalho, com um custo que chega a quase 3 trilhões de dólares, então a cifra é grande. E o Brasil, nesse contexto, ele ocupa a 4ª posição. São 750 mil mortes ano, né? 750 mil acidentes de trabalho, quase 3 mil mortes ano. Então são
números bastante significativos e justifica que os empresários prestem mais atenção nisso, né? Como eu falei, o estresse ele tem fontes potenciais, são fatores ambientais, fatores organizacionais, fatores individuais, tá? E eles geram consequências que são pode ser psicológicas, pode ser fisiológicas, mas pode ser comportamentais também. Quando eu falei lá no slide anterior sobre os prejuízos, né, que o estresse causa, está aqui, ó, relacionado com produtividade, absenteísmo, rotatividade, tudo isso são sintomas comportamentais. Mas fora isso, tem as questões de saúde mesmo. O indivíduo ele é afetado, ele tem sintomas fisiológicos mesmo, né? E os psicológicos são aqueles que vão distanciá-lo, né, do trabalho, e com isso a qualidade vai cair, né, também, né? Então isso aqui corrobora o que eu havia falado, aquela percepção que eu havia falado. E o grande chance, né, desse trabalho do Stephen Robbins é esse detalhe aqui no meio, as diferenças individuais, né, da percepção, porque o que liga os fatores potenciais geradores de estresse às consequências é a forma como o estresse é sentido. Então isso são características individuais, porque umas pessoas suportam mais o estresse e outras suportam menos, né? Então é esse modelo de estresse está explicando isso, né? Que são características individuais e é o estresse sentido. O que é isso? Isso aqui é a resiliência, porque a resiliência nada mais do que a capacidade de tolerar o estresse sem apresentar aqueles sintomas, aquelas consequências que nós apontamos lá. E aí a gente vai falar um pouquinho depois desses aspectos comportamentais, mas o modelo todo ele se alicerça nesse viés comportamental, né? E o Stephen Robbins também é uma referência, né, nesse campo do comportamento organizacional. Ao mesmo tempo que ele desenvolve todo esse trabalho no estudo comportamental, ele é um esportista sênior, né? Ele participa de competições então é uma referência dupla, né? Tanto pelo lado do trabalho dele, como também pela atitude dele, né, com como ele encara a vida e como ele lida com os próprios limites, né? Então ele aplica em si mesmo essas teorias todas, né? É uma referência. Nós podemos perceber nesse modelo aqui que o estresse em doses normais ele é positivo. Ele é algo que te permite estar ligado ao mundo, né? Ou seja, ele estabelece o nível de atenção e percepção sua com relação ao ambiente. Então ele é um efeito positivo. Ele te mantém alerta, ligado, atento a qualquer sei lá, ameaça ao indivíduo, né? E da mesma forma ele se caracteriza por manter a motivação, né? A pessoa se encontra motivada, o nível de realização pessoal é alto, o esforço para realizar as tarefas é pequeno e um sentimento de felicidade. Então essa é a situação normal de equilíbrio. A partir do momento que o sujeito começa a se expor demasiadamente ao estresse, o nível de atenção e percepção se torna disperso. A motivação também passa a ser mais instável. O nível de realização pessoal cai. O esforço para realizar as tarefas que antes eram pequeno passa a ser grandes. E o sentimento que predomina é a ansiedade.
Já na sua dose limite, na exaustão, o nível de atenção e percepção é praticamente zero. O indivíduo se torna apático, motivação cai quase zero, o nível de realização pessoal também vai lá para baixo. O esforço, em muitas situações, ele se torna incapaz de realizar determinadas atividades, e o sentimento que predomina é a depressão. A estratégia leva em conta a relevância do tema e considera dois vetores, né? Na verdade, o ambiente de trabalho e o indivíduo. Então, nesse contexto, nós temos fatores que estão fora do nosso controle, ou seja, fora da área de influência do indivíduo, e temos os fatores que são controláveis, que estão dentro da área de influência do indivíduo. Então, o ambiente de trabalho e o ambiente em geral é de difícil controle. Nós não mudamos o mundo, nós não conseguimos mudar o mundo. Nosso poder de mudar o mundo é limitado. Depende de um conjunto de coisas que nem sempre você controla. Então, nesse contexto, atuar no ambiente é muito mais complicado. Você atuando no indivíduo, você consegue resultados melhores, porque está dentro da sua área de controle. Então, a estratégia se fundamenta nisso, em dotar o indivíduo de uma capacidade maior, né? Aumentar a sua capacidade de suportar o estresse, ou seja, trabalhar no incremento da resiliência do trabalhador. Então, a solução é o empoderamento do indivíduo, ou seja, a resiliência, como havíamos falado. E essa solução, ela é comportamental, ela tem um viés comportamental. Se é comportamental, ela pode ser aprendida. Então, existem mecanismos que possibilitam incrementar a resiliência do indivíduo. E além disso, a metodologia em si, ela adota duas técnicas. A técnica da meditação, que é aquilo que nós falamos no início da palestra, sobre você ser capaz de selecionar os seus pensamentos, né? Você controlar os seus pensamentos, isso é a meditação. E mais uma abordagem lúdica. A abordagem lúdica vai te permitir tomar consciência da magnitude do problema, se sensibilizar ao problema. Porque aquilo que eu falei, se é comportamental, o comportamento ele é dirigido basicamente, numa forma mais simples, por duas questões muito básicas. Uma são as regras e a outra são as consequências. Se você tem uma consciência perfeita das consequências, e se você tem um nível de discernimento razoável, você vai se comportar adequadamente para não ser afetado pelas consequências. Mas se a consequência não é vista, ou se é uma consequência de longo prazo, uma consequência que está distante, as regras vão te ajudar a não se distanciar do comportamento ideal. Citando um exemplo simples, seria, por exemplo, o uso do cinto de segurança. Na verdade, nós usamos o cinto, estamos acostumados a usar o cinto, não por conta das consequências, mas por conta das regras. Ninguém põe o cinto conscientemente pensando nas consequências de não estar usando, ou seja, na consequência mãe, né? Na consequência raiz, que é o acidente, que é você se acidentar. Pensa na consequência da multa, talvez. Então, isso é a regra cumprindo o seu papel, né?
garantir o comportamento ideal. E no nosso trabalho é a mesma coisa. Para que você possa atuar, ou seja, absorver esse comportamento que te leva à resiliência, é preciso atuar nos dois campos, nas regras e nas consequências. E as consequências e as regras, tudo isso, a relevância, o engajamento, ele só vai ser conseguido a partir do momento que você entende e se percebe naquele contexto. Então isso vai ficar mais claro quando eu falar sobre a abordagem lúdica, mas ela promove isso. O que nós fizemos com relação a essa metodologia foi unir alguns ingredientes para produzir um resultado melhor. Então nós pegamos várias questões, por exemplo, a questão da meditação, a abordagem lúdica, e fizemos isso num processo conjugado, né, para chegar a uma solução superior. Mas existem vários profissionais dando palestras, workshops, né, mas dissociado dessa apresentação lúdica e dissociado da problemática do desenvolvimento da resiliência. São coisas soltas. Nós juntamos tudo, compilamos isso vamos dizer assim, num produto, que é essa metodologia. Então, no campo de palestras sobre liderança, sobre estresse, qualidade de vida e tal, teve um artigo recente na revista Época, que é da Rashida Patel, que ela fala sobre o estresse, qualidade de vida e realização, fontes alternativas de energia para o ser humano, etc. Mas a afirmação dela é isso. O que me chamou a atenção é isso. Eu raramente vejo executivos saudáveis. Então, quando a gente fala de trabalhador, é em todos os níveis, tanto os executivos quanto os operários, chão de fábrica, todos eles estão sujeitos ao mesmo tipo de estresse. Para os executivos, talvez isso seja mais perceptível, né? Porque incomoda mais, os danos são maiores, ou não, sei lá, depende do caso. Mas no geral, sim. Então, você vê que isso é uma questão comum, aceita. Então, assim como a Rashida Patel, temos também o Ken O'Donnell, que também faz esse tipo de trabalho, é um australiano, também membro da Brahma Kumaris, e são várias. Eu peguei a Rashida Patel porque, além dela ser indiana e falar do estresse, ela fala da meditação também. Então é muito, muito bacana quando você encontra outras celebridades que estão repetindo o mesmo tema. Se tem muita gente falando é porque faz sentido, né? Aqui nessa linha da meditação, o meu pilar foi a Brahma Kumaris, tem razões específicas, mas a Brahma Kumaris é uma organização que tem mais de 30 anos, é uma ONG já bem estruturada, antiga, tem uma filosofia muito bacana, e eles ensinam um método prático de meditação, que foi mais ou menos o que eu usei aqui nesse trabalho. Além disso, é uma ONG, né, que tem um status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e também junto à Unicef. Ou seja, é uma entidade com credibilidade. E muitos, eu já acompanho a Brahma Kumaris há algum tempo. O meu irmão, que é médico do trabalho, cirurgião, ele faz parte do corpo docente, né, da Brahma Kumaris, inclusive é especialista nessa área de meditação. Então foi minha inspiração.
Mas existem vários outros métodos parecidos ou similares aí que têm o mesmo objetivo, né? Mas nós elencamos, nos baseamos aí, nos inspiramos no que nós conhecemos, né, da Raja Yoga. E a questão comportamental, como eu dei uma rápida explanada aí no início, ela está alicerçada nos estudos do Skinner, e ele fala um negócio aqui bem bacana que realmente faz sentido, que ele diz assim: os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos a nossa compreensão do comportamento humano. Ou seja, a grande maioria das questões, elas têm um viés comportamental. Então você atuar com essa abordagem comportamental é duplamente eficaz, né? E aqui estou falando que sem as regras o comportamento é afetado essencialmente pelas consequências imediatas. Aquilo que eu falei do cinto de segurança e tal. Se as consequências elas não são imediatas, são consequências de longo prazo, é muito importante você ter as regras, como você cria as regras. E as regras elas só vão funcionar se houver engajamento. Daí a outra questão, que é essa questão lúdica, né, que eu vou falar em seguida. Então, Skinner, ele também é uma referência nessa área comportamental. O pessoal da área, os psicólogos, todos têm ele como um dos grandes referências, né, nessa área comportamental também, assim como o Robbins. Então, esses estudos que nós fizemos, muito disso está alicerçado nesses trabalhos com relação a essa abordagem comportamental, né? Aqui a questão lúdica, né? Como eu falei, eu fui buscar alguns insights, algumas referências do pessoal que já atua há muito tempo nessa área e garimpei algumas pérolas que ilustram, que corrobora essa nossa metodologia. Então aqui foi um artigo de uma neurocientista, né, que eu peguei na Folha, a Susana Herculano Russell. Ela é uma neurocientista treinada nos Estados Unidos, França, ou seja, com uma reputação bastante bacana, e ela escreveu um artigo sobre uma iniciativa da United Airlines. Nos seus voos, ela introduziu uma apresentação dos procedimentos de segurança de uma forma totalmente inusitada. Usou uma representação teatral, né? E aquela apresentação de segurança que normalmente ninguém presta atenção, teve uma audiência, um engajamento incrível. Foi uma coisa assim realmente fora da curva. Aquilo chamou a atenção e gerou um disque disso aí, e levou essa neurocientista a escrever esse artigo falando disso daí. E o que ela fala, no resumo, está sintetizado aqui, né? A atenção é a porta de entrada para a memória. E de tantas informações sempre disponíveis, retemos apenas aquelas que o cérebro julga mais importante, as que nos movem emocionalmente, de um jeito ou de outro. Ou seja, isso aqui sintetiza muito bem o efeito de você trazer o teu, vamos chamar aí de paciente, para dentro do problema. E ele se enxerga ali, ou seja,
A atenção é a porta de entrada da memória. Quando ele se vê ali, opa, esse ambiente eu conheço, isso aí sou eu. Ele se liga, é atenção. E isso ele ativou a memória. E ele vai reter aquilo que ele julga mais importante. E o que é mais importante? O que o move emocionalmente. Ou seja, quando ele se sentiu parte daquilo, ele se enxergou naquele contexto, ele se moveu emocionalmente. Então é o cenário, a ferramenta ideal, pelo menos como ponto de partida, para você trazer o público para dentro do tema. É aquilo que é muito comum também, por exemplo, você pegar esses casos de dependência química, a cura ela só se processa realmente quando a vítima, né, o dependente, ele aceita o tratamento, ele percebe o dano que aquilo está sendo tá causando, e ele se engaja no tratamento. Os tratamentos que são impostos, que são apresentados friamente, não resultam em nada, realmente não funciona. Então esse querer, esse despertar de dentro para fora é o ponto essencial da metodologia. Tá? E aí a questão da representação teatral, que é justamente o que a United Airlines fez no seu voo, né? Talvez por uma questão menor, mas você pode extrapolar para qualquer situação, né? E aqui nós temos a experiência com uma empresa. Claro que existe N empresas que fazem trabalhos similares, temos contato com algumas outras empresas, mas a título de exemplo, estou citando aqui a Ensino em Cena. A Ensino em Cena já faz alguns trabalhos nessa área, e eu gosto deles porque o slogan deles é muito apropriado para esse caso, que é o teatro que faz pensar. Então, na verdade, é uma forma de se abordar assuntos sérios de maneira descontraída, sensibilizando para o problema e facilitando a absorção das ideias transmitidas. Então, essa abordagem é o que faz a ligação, né? Consegue estabelecer essa ligação para que a metodologia realmente gere resultados. E nessa questão, né, da representação teatral, ela ainda tem uma outra característica, que é a possibilidade delas se beneficiar, né, ter subsídios, né, da lei de incentivo à cultura. Então, ao mesmo tempo que você está tratando um problema interno da empresa, melhorando a resiliência dos seus funcionários, você está colaborando com a cultura também. E para isso você tem incentivos. Tá? Então, para que a gente não se perder aqui o que a gente estava falando até então, né? Nós temos o trabalhador. Esse trabalhador está sujeito a diversas questões, né, fatores estressores. Eles podem estar presentes no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você ainda tem algumas medidas de controle que você pode atuar, mas vai realmente ser importante tratar as questões que estão fora do trabalho, que são de difícil controle. E claro que esses fatores estressantes, ao final, vão produzir diversos prejuízos, tanto a nível de produtividade e qualidade, como a questão de acidentes do trabalho, que tem outras repercussões também. Tá? Então, a nossa proposta vai atuar aqui, ó, no desenvolvimento da resiliência, que é uma metodologia, né, que tem um viés, um enfoque comportamental, e usa como recursos a ferramenta da meditação com uma abordagem lúdica.
E essas duas componentes que vai promover, vai facilitar o engajamento, o que vai garantir um programa eficaz, certo? E todas essas questões, tanto comportamentais como da meditação, é corroborada por vários estudos, várias pesquisas, como eu mostrei, né, o Skinner na área de comportamento, e a questão da meditação, vários gurus aí da área corporativa se utilizam desses recursos, né? Quer dizer, não é nada inventado, não é nada, não é nenhuma utopia, são coisas que já estão aí e que funcionam. Bom, no resultado disso, de uma forma simplificada, a metodologia se resume à sessão de sensibilização, a problemática do estresse, a relevância dele no contexto das pessoas, dos indivíduos e da empresa, isso tudo através da representação teatral, por aquelas razões que eu já expliquei. Depois, uma série de palestras e workshops, isso é delineado em conjunto com a empresa, né? E aí todo o processo do estresse, a sua prevenção, né, as técnicas de meditação, tudo isso são abordados de uma forma em doses homeopáticas, né, de uma forma que não seja pesado e que possa promover o desenvolvimento de hábitos, né. E no terceiro, não significa que está nessa ordem, né? Na verdade, o diagnóstico inicial a gente faz no início, né? Mas aí, antes de partir para um programa, né? Antes de partir para o programa propriamente dito, a gente estabelece alguns indicadores, né? E um plano de ação que visa a melhoria contínua, né? O acompanhamento do programa, que é um ciclo PDCA padrão, né? Esses indicadores, eles são elaborados em coordenação com a equipe de segurança do trabalho e recursos humanos, né? Em alinhamento com cenários específicos. E o projeto tem um formato de programa, e a sua implementação se dá em fases, por grupo, setor, filial, ou seja, há uma priorização conforme o perfil e a estratégia de cada empresa. Não é um programa que você, principalmente porque ele é direcionado para grandes públicos, que ele implementa em um Big Bang. Ele não acontece assim. Ele acontece, ele vai acontecendo em ondas, e o interessante é que uma onda vai motivando as próximas ondas, porque a partir do resultado das primeiras ondas, os primeiros resultados, ele vai ganhando mais credibilidade e vai engajando mais pessoas. E além disso, os resultados são muito perceptíveis, porque ele vai não só resolver questões aqui evidenciadas em primeiro plano, como os acidentes no trabalho, mas ele vai ter uma relação direta com produtividade e qualidade, satisfação, clima organizacional, etc. Porque ele está atuando justamente na essência, né, na raiz, que são as questões comportamentais. Bom, de início nós preparamos 3 vídeos, que foi o resultado de algumas conferências web com o Dr. Cícero Sampaio. O Dr. Cícero Sampaio é cirurgião, médico do trabalho, perito, e ele é especialista em meditação também, pela Brahma Kumaris. Ele faz cursos de meditação, né? Ele ensina técnicas de meditação. E esse trabalho nós fizemos em parceria e geramos 3 vídeos, que é a base da metodologia, né?
que no primeiro vídeo eu apresento a metodologia em si, tá? Como que a lógica da metodologia. Nos vídeos seguintes já é um treinamento, pelo menos uma base para o treinamento. Esse treinamento normalmente ele é presencial, mas ele pode ser feito num sistema EAD também. E o vídeo seria, vamos dizer assim, seriam os insumos brutos, né, para desenvolvimento desse trabalho de treinamento, tá? Então, nesse primeiro módulo a gente fala sobre o que é o estresse, e no segundo módulo nós falamos dos mecanismos de combate ao estresse, no caso a meditação. Então aqui ficam os meus contatos. Você pode notar que a minha base é mais na área consultiva, né? Eu atuei durante muito tempo na área de tecnologia da informação, e isso me possibilitou a ter contato com um contato multidisciplinar, né? Com as várias questões que envolvem as grandes empresas, e mais recentemente eu me especializei em engenharia de segurança do trabalho, um pouco por já ter atuado, não diretamente, mas já ter atuado na área consultiva com essas questões. Como eu falei, eu tenho uma família aí de pessoas ligadas à área. Como eu falei, eu tenho meu irmão médico, que é médico do trabalho, mas eu tenho um outro irmão que também é engenheiro, atuante há mais de 30 anos na área. E o meu pai foi delegado do trabalho, ele foi interventor em Santo André também. Então isso já muito tempo eu venho ouvindo falar disso. E a abordagem que eu tive no curso teve um foco bastante estratégico, o que vem muito em linha com o que eu preconizo nos meus trabalhos de consultoria. Ou seja, de nada adianta você se adequar a leis e tudo se o teu negócio não encontra sustentabilidade. Então, o equacionamento dos vários vetores do negócio é importantíssimo. Qualquer projeto que você vai implementar, e não é diferente na segurança também. Então fica aí a minha dica, né, para quem for atuar não só com segurança, mas qualidade, etc., que tenha a estratégia alinhada ao negócio, que é o tema da análise de negócios, né? A análise de negócios justamente preconiza isso, que é uma outra área que eu atuo, né? Enfim, fica aí os meus contatos, e fico à disposição para quem quiser conhecer mais sobre essa metodologia. E em breve também eu vou estar divulgando esse trabalho. Quem quiser receber o link para os vídeos e outros materiais, eu peço que me encaminhe um e-mail mandando os dados de contato, que eu encaminho assim que tiver disponível. Eu acredito que mais uns 30 dias eu já vou ter todo esse material preparado. Aí eu envio o link para quem tiver interesse em conhecer mais, e quem sabe até fazer um piloto em suas respectivas empresas. Grato aí, e até um próximo evento.